Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu vou trazer um caso de pneumatose cística intestinal em esclerose sistêmica progressiva. É uma entidade que ela não é frequente, tá? E até então eu não sabia dessa associação que pode ter entre a pneumatose cística intestinal, tá? E a esclerose sistêmica progressiva. A pneumatose cística intestinal ela pode simular algumas situações de gravidade, inclusive de indicação cirúrgica, como infarto enteromesentérico, então é importante a gente compreender como é que a gente faz o diagnóstico dessa entidade. Os achados de imagem que permitem a gente bancar esse tipo de diagnóstico. Então vamos lá, tratava sua paciente de sexo feminino, 29 anos, portadora de esclerodermia e dermatopolimiosite e relata dor abdominal em flanco direito, sem irritação peritoneal, laboratório para infecção absolutamente normal, não tinha leucocitose, PCR normal, etc. Então vamos ao caso. Então vou começar esse caso mostrando a janela de pulmão, os achados aqui já de esclerodermias, reticulações, bronquiolectasias, opacidades em vidro fosco, principalmente cometendo terços inferiores dos pulmões, a gente já observava isso nas imagens iniciais, né? Também queria mostrar para vocês a distensão líquida do esôfago distal, um outro achado também da esclerodermia, né? Queria mostrar para vocês que tinha um certo grau de distensão de alças intestinais, mas a gordura intracavitária com uma densidade normal, né? O paciente tinha colelitise, um outro achado aqui de imagem, tá? Então a gordura com densidade preservada, tá? E uma distensão leve de alças intestinais, sem um ponto obstrutivo definido, sem líquido intracavitário, vísceras maciças sem alteração relevante, vísceras ocas com essa discreta distensão. Como trata-se de um caso de presença de gás em topografia não usual, é fundamental vocês trabalharem com janela de pulmão. É isso mesmo, gente, porque vê ar bem a janela de pulmão. Então vamos mudar aqui para a janela de pulmão. Já queria observar com vocês alguns pequenos focos de gás fora de alça. São pequenos focos de pneumo peritônio. Tá? Havia já então para pneumo peritônio, suspeita de ruptura de víscera oca, uma dissociação clínico-radiológica. Esse paciente não estava em franca dor abdominal, não tinha irritação peritoneal, não tinha um laboratório esperado, né, para um processo de ruptura de víscera oca, né, de grande modo. Quando a gente vai chegando um pouco mais acima dessas alças jejum ileais, né, mais jejum do que ileais, a gente começa a observar isso aqui, ó. Repare que o ar vai dissecando a parede, né? Ele disseca entre a mucosa e a serosa e a gente consegue observar nitidamente esse gás nessa topografia, tá? Então isso é um dado de pneumatose intestinal. Eu consigo ver o ar dissecando a parede intestinal. Repara que junto a essas estruturas a gente tem, ó, junto às estruturas aqui, que são estruturas vasculares, a gente também tem gás, né? Isso aí a gente chama de aeroportogama, aeroportia, gás em vasos mesentéricos, os gás em tributários mesentéricos, nada mais é do que a passagem desse gás, né, para os vasos retos que chegam até as alças intestinais acometidas, tá? É interessante a gente também trabalhar aqui com outros planos, então já que é uma tomografia, eu vou fazer o plano sagital, né, uma aquisição volumétrica, e a gente vai observar essas alças, né, vou ampliar aqui para vocês no plano sagital. Então a gente observa essas alças, ó, com uma presença de gás em uma razoável quantidade, tá, dissecando entre mucosa e serosa, tá? Então, ó, dois segmentos aqui de alças de intestino delgado, né, com essa disseminação de gás perante a parede. Esse paciente, ou ele não tem dor, ou ele tem uma dor muito desproporcional a esse tipo de acometimento, né, ou evidência de pneumo peritônio. Né? Para finalizar a apresentação, plano coronal, a gente vai observar, vou lá de trás, vou chegar lá para frente, e a gente vai observar as alças, né, com a presença de gás parietal, tá? A isso dizemos que é pneumatose intestinal. Importante a gente fazer esse diagnóstico, gente, como uma pneumatose cística intestinal, porque a pneumatose intestinal é um dos achados mais prevalentes, não é exclusivo, não é patognomônico, mas é razoavelmente prevalente do infarto enteromesentérico, que é uma entidade cujo tratamento, na maioria das vezes, ele é cirúrgico. Então, para evitar esse tipo de situação, né, de uma laparotomia branca, uma laparotomia desnecessária, é importante você identificar esse achado. Então, a combinação do gás na topografia da parede, na topografia de estruturas vasculares, eventualmente pequenos focos de pneumo peritônio, né, com uma ausência de achados inflamatórios na cavidade abdominal, principalmente a gordura peri-segmento, se ela não está densicada, não tem líquido intracavitário, clinicamente esse paciente não tem nem dado clínico de infecção, nem laboratório de infecção, de sofrimento de alça e etc. Ok? Então, vamos voltar ao caso.
Tá? Então eu trouxe esse artigo, é um relato de caso, mas ele fez uma revisão de 39 casos da literatura japonesa, onde ele associava ou conseguia identificar a associação da esclerose sistêmica progressiva com pneumatose cística intestinal. Então, como é que é essa entidade? Usualmente ela é em pacientes assintomáticos. Entretanto, dor desproporcional ao caso de ruptura de víscera ocula, ela pode ocorrer. Pneumo peritônio também, por isso que o diagnóstico inicial é com perfuração de víscera ocula, e eu colocaria também infarto enteromesentérico. Mais comum no delgado, seguido de estômago e colo. Os achados, né? Então a pneumatose intestinal, aquele gás que a gente precisa colocar janela de pulmão para ver. Gás intrabutárias mesentéricas, elas podem ascender até a porta, e eu chamo de aeroportograma ou aeroportia, e o próprio pneumo peritônio. Não há densificação da gordura, tá? Então há uma grande associação clínica e de imagem. Muitas das vezes o paciente já sabe que tem, fala, doutor, eu já tive um paciente que ele investigava urolitise, né? Fazia crises de cálculo renal e ele tinha pneumatose cística intestinal idiopática. Então, ele chegava assim, doutor, eu não tenho pneumo peritônio, preciso que o senhor veja o cálculo, tá? Essa alteração que eu tenho é uma alteração, como ele já falou, que se chama pneumatose cística intestinal, já sabe até o nome, tá bom? E por que ocorre na esclerodermia? Então, aí tem algumas teorias que esse artigo ele discute. A primeira delas é a teoria obstrutiva, nessas doenças do colágeno, né? Um depósito de colágeno também na parede intestinal, ostase, síndrome obstrutiva com penetração de gás. O depósito colágeno também ele determina uma diminuição da motilidade intestinal, isso gera fermentação bacteriana do bolo fecal, menos de nitrogênio na luz intestinal que penetra a parede. E por fim, a teoria do corticóide, o uso de crônico corticóide nesses pacientes, atrofia a mucosa, leva a translocação bacteriana, permite penetração de bactérias na parede com produção de gás. Tá? Então, talvez haja até uma combinação, né, dessas teorias para justificar a pneumatose cística intestinal na esclerodermia, ok? Então, gente, espero que tenha sido útil e um abraço a todos.